de puberdade, o tipo de amizade que as crianças têm entre si, meninos e meninas, sejam meninos e meninos, meninos e meninas, não tem nada a ver com esta questão ainda. O que eles fazem, o que eles sabem disto, é apenas pelo que veem ou por imitação. Por isso que uma das coisas que Deus deve abominar mais na prática, na conduta humana, esse negócio que é chamado hoje de pedofilia. Se houver escalas de pecados, com implicações de juízo, eu imagino que esse tipo de pecado, de conduta contra Deus, deve ter consequências terríveis. Mas vai chegando uma idade, os pais vão querendo seus filhinhos, aquela doçura encantadora, e os filhos têm uma paixão pelos pais, etc, etc, etc. Vai chegando uma idade, 11 para 12 anos em média, que os olhos são tirados dos pais e já passam a ser colocados em alguém do sexo oposto. Porque esse foi o propósito de Deus. Apesar de tudo que se ataca o casamento, que foi no século XX, ao longo da história, é claro, mas aí, no tempo que nós fazíamos parte dela, quantas declarações já foram feitas que o casamento iria acabar. Quanto mais se diz isto, quanto mais divórcios acontecem, mais as pessoas estão se casando. E há algo tão misterioso nisso. Deus, a palavra de Deus diz que isto é um mistério. Algo tão misterioso nisso, que a pessoa mata um casamento e corre atrás do outro. E se ela está vivendo sem se casar, ou seja, sem o reconhecimento legal na sua cultura, se ela está vivendo sem o reconhecimento legal, a sensação que ela tem é de que lhe falta algo. Nós podemos conviver aí com o pessoal da sociedade que argumenta sobre isso, trata o assunto de forma diferente. Você não vai encontrar ninguém que, em sã consciência, vivendo maritalmente, ou vivendo como casados, sem ter o reconhecimento legal desse casamento, não está seguro e não se sente bem. Há um mistério no próprio processo de reconhecimento. Quando Deus estava lá trazendo, completando a obra da criação, porque ela só foi completada quando a mulher foi criada. E o homem, o Adão, estava incompleto, sem a mulher, quando ele declara: agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque do varão foi tirada, por isso será chamada varoa. Ou seja, ele estava incompleto, não poderia realizar os propósitos de Deus se não tivesse completo. E ao criar a humanidade, quer dizer, tem a ver com o tempo dela na terra, macho e fêmea, homem e mulher. Deus colocou no ser humano a sexualidade com uma dimensão muitíssimo além da dimensão que há entre todos os componentes da criação dele e que haveriam de se multiplicar. A sexualidade humana está relacionada com a própria identidade de ser humano. E a identidade, essa identidade de ser humano, está vinculada também ao casamento. Nós
vemos como se processa a ação espontânea, ou seja, que parece os hormônios é que são liberados numa certa idade, e a partir daí, o entendimento, a direção natural que agora a adolescente já vai tomando em relação aos pais, na direção do casamento. Esta atração está relacionada com a sexualidade, em princípio, e por isso que agora, nesse tempo, na sociedade, bem, todas as sociedades, os limites com respeito à pureza sexual são a níveis de zero. Se está acima de zero, é coisa rara. Nós vamos abrir outros lugares nessa escritura que estamos aí, inclusive os nossos textos chaves deste tempo. Quantas vezes no Novo Testamento, a Nova Aliança, a palavra do Senhor é com respeito a pecados na área sexual. Os níveis, as formas de pecados na área sexual. E os governos hoje, em todo o mundo, e no Brasil, onde nós vivemos, encontramos o governo incitando as crianças pequeninas a terem ato sexual. As campanhas do governo, com o propósito de prevenir contra os efeitos danosos e enfermidades causadas pela prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, ou seja, fora do casamento. E também o governo para justificar, aprovar e, como representante, como autoridade constituída por Deus, sacralizar a perversão sexual em todas as formas, entre pessoas do mesmo sexo, mas também ensinar as crianças a começar a ter ato sexual. Agora, pelo menos para mim, eu acho engraçado, né, se não fosse o efeito contrário da palavra engraçado. Como pode o governo brasileiro ter moral para fazer uma campanha contra a pedofilia? Se o governo treina, ensina as crianças de 6, 7, 8 anos, 9, 10, 11, como praticar sexo seguro. Se um jovem de 15 anos violentar uma menina de 10, ou de 11, ou de 12, ou de 13, ou de 14, ou de 15, não é pedofilia, porque ele ainda é adolescente, é menor de idade. Tem uma rua que desce, então a prefeitura, camisinha para todo mundo. Porque parava o carro, dava as camisinhas. Todo mundo do governo fazendo isso para as crianças, ensinando na escola como usar. Há algum tempo, um pai, muito bem esclarecido, me compartilhou um drama que ele enfrentou. Uma filhinha ainda, no processo de pureza, perguntou ao pai, pai, o que é camisinha? E para que é isto? Porque a pergunta veio na televisão e na escola. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, como foi com Sodoma, será também no fim. Ou seja, perversão sexual em níveis inimagináveis.